Galera, meu nome é Kleber Souza e eu tô aqui para falar para vocês sobre como validar a tua ideia para o mercado, tá? Primeira coisa que a gente vai entender são os objetivos que a gente traz com a questão da validação. Eu vou explicar um pouquinho essa questão da validação porque ela é muito importante para poder você começar a testar a sua ideia, beleza? Então vem comigo. As coisas mais importantes para a gente entender sobre o objetivo da validação é de você começar a ter feedback da tua ideia. Você começa a testar essa ideia mesmo não tendo sido implantada ainda. E você começa a obter esses feedbacks, as pessoas começam a falar de como que elas percebem a sua ideia e você começa a testar isso. Inclusive, testar a possibilidade de venda, possibilidades de monetização, certo? Tudo isso para quê? Para você começar a verificar, a validar se a sua ideia está de acordo ou não com o desejo do mercado. Mas, Kleber, você está me falando tanto de validação. O que é a validação? Validação é você perguntar a um terceiro, uma outra pessoa, o que ela acha daquilo que você está apresentando. E aí você valida isso. E essa validação de mercado ela é muito importante porque ela faz você economizar muito tempo e dinheiro. Quando você faz a validação da maneira certa, você começa a criar um caminho de retorno daquilo que você está apresentando. E isso pode ser feito em qualquer etapa, na etapa da ideia, que é essa que nós estamos trabalhando agora, e em outras etapas mais avançadas, como prototipação e inclusive produto pronto rodando, certo? Então isso é muito importante você trazer para cá, beleza? Uma das coisas mais importantes de você entender em relação à sua ideia é a sua ideia resolve um problema. Se essa sua ideia ela resolve um problema ou ela gera uma solução, é importante entender a dor de quem que essa ideia está resolvendo, certo? É muito importante você entender que existe um público, existe um nicho, existe um grupo de pessoas que tem uma dor específica e essa dor específica está sendo sanada com a sua ideia. Então, a validação ela começa por aí. Qual o primeiro objetivo? Entender qual é a dor que você está resolvendo, qual é a dor, qual é a situação, qual é a solução que você está gerando. Porque com isso você consegue reduzir ali aquele grupo de pessoas que você quer resolver o problema, certo? Para isso, para você fazer a apresentação do problema, é necessário você ter três coisas. Primeiro, qual é o problema? Segunda, qual é a solução que geralmente dão para esse problema? E terceiro, qual é a sua solução? No que a sua solução se difere? No que a sua ideia se difere de todas as outras situações? Porque quando alguém tem uma dor específica e geralmente o mercado já resolve aquela dor, você precisa se diferenciar para poder você implantar a tua ideia, para que a tua ideia possa fazer sucesso. Exemplo simples, por exemplo, um restaurante, a pessoa está com fome, vai ao restaurante e ela come. Mas o que ela come? Qual é a maneira, qual é a experiência que ela passa ao se alimentar? Entende? Então essas são questões, são ideias que você pode ter não somente para criar um novo negócio, para criar uma nova área de atuação, mas também para poder você melhorar o ambiente que você já tem, seja a sua quadra, o seu ambiente de trabalho, a sua família, os seus círculos sociais, igreja, não importa onde. A tua ideia pode melhorar a vida das pessoas ou ainda assim você pode criar algo completamente novo com a sua ideia. E para a gente trabalhar essa questão da ideia aplicada para você começar a obter o feedback por meio dessa validação, você precisa ter a compreensão do cliente. Compreender o cliente é extremamente fundamental para que você possa fazer a validação, porque mais na frente eu vou te dar uma técnica completamente simples, barata, rápida e muito boa, ela traz um retorno muito bom, traz um feedback muito bom, que é a validação de mercado por meio de formulário, por meio de entrevista. Eu vou falar sobre isso aí mais na frente. Nesse momento a gente precisa entender o seguinte: como que eu faço a compreensão de um cliente? A compreensão do cliente é feita a partir daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, depois daquilo que ele ouve e daquilo que ele vê, e depois daquilo que ele fala e daquilo que ele faz. Você pode colocar as suas perguntas da entrevista nessa ordem ou você pode inverter a ordem. Geralmente é de dentro para fora, certo? Então, aquilo que ele pensa e que ele sente, ele geralmente não comenta com ninguém. Precisa ter uma pessoa muito próxima a ele para poder trazer essa informação, puxar essa informação daquilo que ele pensa e daquilo que ele sente. Por quê? Porque é algo muito profundo, não é algo que geralmente ele consiga externar. Já aquilo que ele ouve e que ele vê,
é algo já mais comum do dia a dia. Ambientes sociais, onde quer que você esteja, você já começa a observar algumas pessoas, a maneira como elas reagem a algo que elas ouvem ou aquilo que elas veem. Então você já começa a ter um nível de interação maior, até realmente aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Aí pronto, aí você, pela observação, sem nenhuma interação com aquele cliente, você consegue perceber quais são as alterações, quais são as formas daquele cliente reagir àquela experiência que está ligada à sua ideia, perfeito? Porque tudo isso gera um conhecimento tácito, um conhecimento explícito, um conhecimento oculto. Então, quando você começa a perceber as maneiras como você faz os teus questionamentos, a maneira como você observa, a maneira como você interage com o cliente que está validando a tua ideia, é que você começa a perceber quais são todas essas características e todas essas nuances para poder você validar a ideia. Claro que falar e fazer, ouvir, toda essa questão, quando você vai para observação, você sai da entrevista e você vai para a observação, naturalmente você consegue ter de maneira mais fidedigna o resultado daquilo que você está colocando como validação. Quais são os quesitos que você quer validar. Mas, nesse momento, como a gente vai trabalhar somente em entrevistas, é isso que a gente vai validar. Nós vamos validar por meio de perguntas, via um formulário, de maneira eletrônica, o que essas pessoas, elas pensam, elas sentem, elas ouvem, elas veem, elas falam e elas fazem. Perfeito? Outra questão importante para se entender em relação à validação é a questão da estrutura da sua ideia. A sua ideia, se ela for algo que seja muito fraco, que não esteja sendo utilizado pelos clientes, é algo que naturalmente eles não vão comprar. Também, se for muito completo, você não vai ter dinheiro para poder implantar, certo? Normalmente não, a não ser que você já tenha os fundos necessários para você estruturar toda uma ideia completa. Mas eu te falo uma coisa, quando você está trabalhando em uma ideia muito completa, você leva um tempo muito grande em que o mercado muda. Então aquela pré-validação que você fez, provavelmente ela já mudou. E essa mudança, ela geralmente traz prejuízo. Faz sentido? Você começa uma ideia muito completa, muito complexa, e no meio do desenvolvimento, nossa, já mudou tudo. Já mudou tudo. Então, e se for muito simples também, cara, a galera fala assim, isso aqui não serve para mim. Entende? Então, precisa ter o local certo, precisa ter o momento certo ali da validação. Então, essa validação, ela não pode ser mínima demais, ela não pode ser completa demais, ela precisa ter esse meio termo. E esse meio termo, quem fala para você é o teu cliente. E é por isso que você pergunta para ele, certo? Isso aplicado na prática é uma coisa muito louca. Vou contar uma história para vocês. Eu sou de Brasília, né, eu moro em Brasília, e eu malho numa academia onde colado da academia tem uma lanchonete, certo? Então, certo dia eu cheguei com muita fome, parei o carro, olhei para a lanchonete e falei assim, não tem jeito, eu vou ter que comer antes de malhar, beleza? Aí até aí ok, quando eu cheguei na lanchonete, gente, só tinha salgado, frito e assado. Tinha açaí também, que foi o que eu acabei comendo. Foi o que tinha de mais natural para comer, era o açaí. Mas refrigerante, café com leite, salgado frito, salgado assado, cara, uma loucura o negócio. E aí eu fiquei pensando comigo, cara, por que esse cara não vende produto com whey protein, uns produtos, umas vitaminas mais naturais e tal, uma coisa assim. Aí eu pensei assim, nossa, que sacada, acabei de ter uma sacada, vou chamar um empreendedor. Eu trabalho com empreendedores, né? Eu trabalho justamente mentorando empreendedores. E aí o que acabou acontecendo? Foi muito engraçado que eu chamei o proprietário sentou ali do meu lado, cara muito simpático. E aí eu falei o seguinte, olha, eu queria trocar uma ideia contigo sobre o que você oferece aqui. Aí ele, muito bem, você tem alguma sugestão? Eu falei, claro, você está do lado de uma academia. E você pode oferecer alguns produtos com whey, com coisas diferentes, vitaminas naturais. O que você acha disso? Ele deu uma mexidinha no óculos, olhou para um lado, olhou para o outro. Posso te contar uma coisa? Falou bem baixinho para mim. Posso te contar uma coisa? Eu pode. Eu já estou aqui há alguns anos. E essa academia veio para cá há mais ou menos 5, 6 anos. E aí, quando a academia se instalou, eu pensei exatamente isso. Exatamente o que você está pensando. Eles estavam instalando. Quando eu soube que era uma academia, eu comecei a pesquisar tudo que era comida fit, natureba, tudo que você pode imaginar. E eu falei assim, tá, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu fiz uma compra
muito grande para o dia da inauguração. O que eu vendi? Nada. Ele não vendeu nada no dia da inauguração. Fez toda uma compra, montou um cardápio, fez toda uma remodelagem da empresa dele para poder atender a academia que estava exatamente do lado. O que aconteceu? Nada. Ele não conseguiu vender nada. Por quê? Ele veio entender depois e ele me contou. Porque as pessoas que vão até a academia ou já fizeram um lanche ou deixam para fazer o lanche depois dentro da dieta que eles estão seguindo. Então, eles não vão naquela lanchonete. E aí ele teve que amargar um prejuízo uma semana e aí perguntando para as pessoas, aí que ele foi perguntar para as pessoas. Ele começou a perguntar, mas como que você se alimenta, o que você come, que lanche seria legal oferecer aqui do lado, que você pudesse comprar. Cara, ele constatou duas coisas. As pessoas já têm uma dieta montada e elas chegam na academia para malhar. Então elas já chegam com pressa, elas já começam um treino e quando elas terminam elas já saem para algum outro lugar. Seja toma um banho e sai para trabalhar ou então simplesmente já sai para um outro compromisso, entendeu? Volta para casa, etc e tal. Então, olha que bacana isso. Se ele tivesse esperado essa inauguração, se ele tivesse começado a fazer uma validação de mercado perguntando, ele não tinha amargado esse prejuízo. Percebe a diferença da questão da validação de mercado, o quanto que ela é importante? Pode parecer muito óbvio para você quando você já tem um negócio rodando, mas quando você está com uma ideia, você acha essa ideia a mais fantástica, formidável, estupenda, incrível do mundo e você se apega a ela. Você coloca ela aqui no colo, entendeu? E cuida dela como sendo a coisa mais importante da sua vida. E olha, não é. A tua ideia é o princípio de uma grande ideia. E essa ideia realmente ela só vai ser grande se ela conseguir atingir o maior número de pessoas. E para poder atingir isso, você precisa atingir uma dor que todas essas pessoas tenham. Entende? E é por isso que a gente faz a validação da ideia, certo? Então, para a gente começar a formular um questionário que seja interessante para você validar a tua ideia, a gente vai partir desses princípios. Quais princípios? Eu vou mostrar para você, já no tutorial mais à frente, como que você vai entrar no Google Forms, você vai montar um formulário e nesse formulário nós precisamos ter perguntas que formulem, que toquem a ferida ou que toquem aquela situação específica da dor da pessoa que você quer validar a tua ideia. Então, deixa eu fazer deixa eu colocar um exemplo aqui, hipotético. Eu estou agora num hotel, numa praia aqui em Fortaleza, no Brasil, e, por exemplo, eu estou vendo aqui que existe toda uma iluminação, né? Um hotel muito bacana, entendeu? Tem toda uma iluminação aqui. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui uma ideia de uma lâmpada, entendeu? Eu quero uma lâmpada que ela fique brilhando de maneira colorida, certo? De tempos em tempos. Então eu tenho aqui uma luz nesse momento amarela, depois ela pode virar uma luz verde, depois ela pode virar uma luz vermelha, depois virar uma luz azul, entendeu? E no modelo retrô que tem aqui, perfeito? Mas, qual é a primeira coisa que eu preciso pensar? Essa luz ela vai ser mais intensa ou ela vai ser mais fraca? Qual é a dor que eu estou resolvendo com essa luz? Porque se eu não tiver a ideia clara de qual é a dor que eu resolvo, eu não consigo nem formular as perguntas, certo? Que pergunta que eu formularia? A luz ela é feita para um ambiente mais amplo, então ela tem que ser mais forte para poder iluminar mais, ou ela é para um ambiente específico, onde ela pode ser mais fraca e ela pode ter outras características, certo? Então, isso que a gente está fazendo agora, a gente está formulando qual é a dor que precisa ser resolvida, certo? Então, eu vou colocar um exemplo interessante que aconteceu em Brasília, de uma startup. Qual era uma dor de uma pessoa quando ela chegava com um carro para estacionar? Ela queria chegar e encontrar uma vaga, ou ela queria deixar o carro com alguém de confiança para que esse alguém estacionasse depois. Um manobrista, certo? Em alguns lugares, em algumas capitais, nós sabemos que existem pessoas que fazem o que a gente chama do flanelinha, que é aquele cara que está ali, entendeu? E vai orientando o estacionamento, guarda uma vaga aqui, lava um carro ali e etc. Então isso é uma dor. Quando a pessoa chega, entendeu? Ela queria estacionar. Uma validação simples de mercado para isso seria o quê? Perguntar assim, se a pessoa, quando ela vai estacionar, se ela sente que deveria ter alguém ali para poder receber o carro dela. Sim ou não? Aí a pessoa vai dizer, não, eu não sinto isso não. Eu quero o meu carro seguro, eu quero chegar, trancar o carro e sair. Mas agora,
você gostaria de todo lugar que você chega, você ter uma vaga disponível? Aí o cara, sim. Você deixaria o seu carro com uma pessoa identificada de uma empresa num lugar onde não tivesse a vaga, mas você poderia proporcionar a vaga? Não. Percebe? Então, se você desenvolver, por exemplo, um aplicativo para poder você oferecer vagas com flanelinhas que sejam autorizados pelo aplicativo, que estejam identificados do aplicativo, provavelmente você não deixaria o carro. Percebe como que a validação ela começa a ser importante? Eu vou trazer um exemplo agora bem claro, bem clássico, de uma empresa uma empresa de coaching que fez um trabalho de validação de mercado comigo. O que eles queriam trazer? Eles queriam trazer um produto que fosse para empreendedorismo e eles queriam mapear certas dores dos empreendedores. Então eles estavam mapeando dores, nem estavam validando aí no produto, eles estavam fazendo um mapeamento de dor. Então, por exemplo, uma das perguntas é: você sente que o mercado está em crise? E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se colocar sim ou não, fica muito dura a resposta. Você vai ter uma resposta binária, ela fica dura. Eu geralmente oriento 5 respostas, né? Então, raramente, de vez em quando, normalmente, muito frequentemente e muito frequentemente. Então, seriam essas as 5. Ou qualquer texto que indique isso, que você tem um trabalho de 5 níveis. Então, tem alguém lá na ponta, nunca ou sempre, raramente, de vez em quando, normalmente. Aliás, de vez em quando, normalmente. Então, quando você faz esse trabalho aqui, você consegue avaliar de maneira mais suave o que aquela pessoa ela sente, ela pensa, ela ouve, vê, né? Ela fala e ela faz. Então, por exemplo, uma pergunta que estava em todos os níveis era a seguinte: você sente que o mercado está em crise? Você às vezes se pega pensando que o mercado estava em crise, que o mercado está em crise? Você ouve das pessoas próximas a você que o mercado está em crise? Você vê nos noticiários ou no seu comércio, nos lugares onde você frequenta, que o mercado está em crise? Você fala para as pessoas que o mercado está em crise? Você atua no seu negócio como se o mercado estivesse em crise? Então, olha que interessante, você pegou a mesma situação e você colocou para todos esses níveis de percepção. Pode ser que o cara não pensa que o mercado está em crise, mas ele está o tempo todo escutando que o mercado está em crise. Pode ser que ele não escute, ele não veja nada sobre o mercado em crise, mas ele está o tempo todo ali atuando no mercado dele, atuando no nicho, no negócio dele, como se o negócio estivesse em crise. Percebe? Então, toda vez que você for formular uma pesquisa, uma entrevista que traga essas informações que eu estou trazendo aqui para você, você começa a se colocar de maneira empática no lugar do teu cliente. Quando você fica no lugar do teu cliente, aí sim, você pode ter certeza que você vai começar a pensar, sentir, ouvir, falar, executar as mesmas coisas que o teu cliente executa. E aí você consegue, colocando a tua ideia, você consegue validar essa questão. E aí, por fim, galera, o mais importante, depois que você constrói tudo isso daí, não vai perguntar para o seu cliente se ele quer comprar um produto de empreendedorismo, que foi o caso dessa empresa. Você não tem que perguntar isso. Você precisa entender quais são as dores, o que ele fala, o que ele pensa. Você entendendo todas essas questões, você consegue formular a dor e você consegue chocar com a tua ideia. A tua ideia realmente resolveria as dores daquele nicho? Resolve? Porque às vezes pode não resolver. Às vezes pode ser insuficiente. Lembra da etapa? Pode ser insuficiente. Não, você precisa ter um produto mínimo viável. Esse produto mínimo viável é o que vai fazer com que o teu cliente ele compre a ideia, com que ele entre nessa ideia, ele contrate essa ideia, esse produto ou serviço, ou ainda somente essa ideia, ele contrate, ele compra essa ideia. E aí ele vai passar a executar, ele vai passar a propagar, ele vai passar a comprar de você, ele vai passar a indicar, entende? Então faz sentido isso para você? Porque é muito importante entender isso. A sua ideia, ela é muito boa, mas ela é muito boa para você. Você só vai saber se ela realmente atinge uma quantidade muito grande de pessoas a partir do momento que você traz a ideia, essa ideia ela é validada, as pessoas vão começar a comentar, vão começar a falar do que essa ideia traz,
para elas, como é que elas sentem, como é que elas recebem essa ideia. E aí, a partir disso, você começa a fazer melhorias. Uma ideia, ela é muito boa a partir do momento que ela é lapidada. Você precisa lapidar a sua ideia. E você precisa ter a liberdade, a tranquilidade de entender que a sua ideia não é a melhor ideia do mundo. Mas a melhor ideia do mundo é aquela que é feita, que é executada, que é comprada pela maior quantidade de pessoas. Eu costumo muito trazer a visão do Steve Jobs. Por quê? Ele foi um cara que teve uma ideia. E a partir dessa ideia, ele foi construindo e validando até que o mercado não somente absorvesse, mas como o mercado estivesse todo próximo, prostrado para aquela ideia e comprasse completamente os produtos. Entende? Então, é isso que eu quero trazer hoje para você, nessa aula muito rápida, muito prática. E eu vou passar para vocês agora como que a gente faz uma construção simples de um formulário que, mandando para as outras pessoas, elas vão preencher o teu formulário e, naturalmente, você vai começar a receber essas informações, os comentários. Eu sempre oriento para deixar uma caixa aberta para texto, porque tem gente que não só vai responder o formulário, mas vai clicar lá e vai dar opinião. Quanto mais você ouvir do seu cliente, da sua persona ou da sua não persona, mais você vai entender sobre se a sua ideia vai ser validada ou não, se a sua ideia vai ter uma situação prática, real, vai gerar valor para o teu cliente, para aquela pessoa que vai comprar. Beleza? Então, olha, de maneira muito rápida e prática, é isso que eu quero trazer para vocês nessa aula muito simples sobre validação. A etapa da validação ela é fundamental, porque você está lá desde o início, trabalhando com uma série de questões, e quando você chega nesse momento, que você já está com a tua ideia já formulada, vamos perguntar para o pessoal, em algum lugar que você vai ter uma opção de poder comentar, ou ainda você pode ir nas nossas redes sociais e comentar, fazer perguntas, nós vamos te responder. Então eu vou fazer um compromisso aqui com você. Se você me mandar por e-mail o teu formulário de validação, eu vou validar. Eu vou ler o teu formulário, eu vou escrever no teu formulário, eu vou responder seu formulário. Para isso, Kleber, com C, @cronos.com, CRONNOS.com, kleber@cronos.com. Sabe por quê? Porque é muito importante que nós olhemos isso de maneira muito prática. Então eu quero realmente validar esse trabalho com vocês. Então eu me comprometo a todo o e-mail que eu receber, com o link lá do Google, eu vou entrar, vou preencher e vou trazer toda essa informação para vocês, certo? E eu tenho certeza que quanto mais vocês tiverem esse formulário respondido, mais ele vai expandir a mente de vocês, beleza? Estou trabalhando aqui, estou fazendo essa aula aqui justamente para poder contribuir com esse grande projeto que é fazer as pessoas voltarem a sonhar. Elas têm que sonhar. Cara, isso é fantástico. A partir do teu sonho, você formula uma ideia e isso pode virar um grande produto, serviço, ou então pode virar um grande movimento mundial de alguma coisa que as pessoas elas vão se conectar com essa ideia e elas vão passar a fazer. Beleza? Volto para você. Beijo e abraço, galera. A gente se vê na próxima aula. Até!